Eu cumprimento a amada igreja com a graça e com a paz do Senhor Jesus Cristo, amém? Amém. Abra comigo, por favor, as suas Bíblias em Mateus capítulo 2. Nós vamos estar fazendo a leitura do versículo 1 até o versículo 12. Mateus 2, do 1 ao 12, diz assim: E tendo nascido Jesus em Belém da Judéia, no tempo do rei Herodes, eis que uns magos vieram do Oriente a Jerusalém, e perguntaram: Onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. O rei Herodes, ouvindo isso, perturbou-se, e toda Jerusalém com ele. E congregados todos os príncipes dos sacerdotes e os escribas do povo, perguntou-lhes onde havia de nascer o Cristo. E eles disseram: Em Belém da Judéia, porque assim está escrito pelo profeta: E tu, Belém, terra de Judá, de modo nenhum és menor entre as capitais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo de Israel. Então Herodes, chamando secretamente os magos, inquiriu exatamente deles acerca do tempo em que a estrela lhe aparecera. E enviando-os a Belém, disse: Ide e perguntai diligentemente pelo menino, e quando o achardes, participai-me, para que também eu vá e o adore. E tendo eles ouvido o rei, partiram. E eis que a estrela que tinham visto no Oriente ia adiante deles, até que chegando se deteve sobre o lugar onde estava o menino. E vendo eles a estrela, alegraram-se muito com grande júbilo. E entrando na casa, acharam o menino com Maria, sua mãe. E prostrando-se o adoraram, e abrindo seus tesouros, lhe ofertaram dádivas, ouro, incenso e mirra. E sendo por divina revelação avisados em sonhos, para que não voltassem para junto de Herodes, partiram para a sua terra por outro caminho. Oremos. Pai bendito, Pai de amor, Deus de infinita graça e misericórdia, que estamos para ouvir a Tua palavra. Traz cativo o nosso entendimento nessa noite e fala conosco através do Teu Santo Espírito e da Tua palavra. Assim oramos no nome de Jesus. Amém. Enfim, chegou o Natal. Hoje, dia 25 de dezembro. Ontem, acredito que a grande maioria das famílias do Brasil e do mundo, exceto em alguns países, celebraram o Natal. Mesas fartas, trocas de presente. Eu me lembro, irmãos, quando eu era pequeno, eu ficava encantado com o Natal. Eu gostava do dia 25. Dia 24 eu ficava meio assim, porque a gente só comia depois da meia-noite e já comia com sono. Mas o dia 25 era o dia de acordar e ver o presente que a gente ganhou. Isso era muito legal. Natal é bonito, é uma época onde as pessoas decoram suas casas, as praças ficam bonitas, o povo parece que fica mais sorridente, mais alegre. Mas o verdadeiro Natal, o significado do verdadeiro Natal não tem muito a ver com isso. Esse Natal consumista, ele surgiu no século XIX, é recente. O verdadeiro sentido do Natal, o verdadeiro significado do Natal está aqui nas Escrituras. A data propriamente dita do nascimento de Jesus é incerta. Nós não sabemos com exatidão, mas com toda a certeza e sem sombra de dúvidas, Jesus Cristo não nasceu no dia 25 de dezembro. No dia do seu nascimento, os pastores de os evangelhos estavam no campo com os seus rebanhos. Se você pegar o seu celular e você pesquisar agora o clima em Jerusalém, em Israel, você vai ver que lá está frio. E está bem frio. Pode não estar nevando, mas está frio, é inverno. Era impossível os pastores estarem no relento com os seus rebanhos. Por isso, não era em dezembro. Não foi em dezembro e muito menos no dia 25. O imperador Constantino, no século IV depois de Cristo, usou essa data sem referência bíblica nenhuma. Ele quis usar o útil ao agradável. O imperador Aureliano, no ano 270 depois de Cristo, instituiu uma festa oficial do Império Romano, a festa do Sol Invicto.
que era celebrada no dia 25 de dezembro. Constantino, então, usou essa data. Como eu disse, a data do nascimento de Jesus Cristo é incerta, mas nem por isso é errado comemorar o Natal ou celebrar o Natal, celebrar o nascimento de Jesus Cristo no dia 25 de dezembro. Não sabemos qual foi o dia, mas sabemos que ele nasceu. Porém, se a data é incerta, os ensinamentos do seu nascimento e sobre o seu nascimento são extremamente relevantes e certos, não só para a nossa vida física, mas também para a nossa vida espiritual. O nascimento de Jesus foi planejado na eternidade, ele não aconteceu há 2000 anos atrás. O próprio apóstolo Paulo disse em Colossenses 1,17: Jesus Cristo é antes de todas as coisas, e nele tudo subsiste. Quando nós pensamos nisso, nós vemos que Jesus não foi preparado para o mundo, e sim o mundo para o nascimento de Jesus. Quando nós olhamos para as Escrituras, nós olhamos para Gálatas 4, versículo 4 e 5, e diz que na plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho ao mundo, nascido de mulher. Na plenitude dos tempos, quando tudo estava pronto, quando todas as profecias estavam se cumprindo, quando todas as estradas já estavam pavimentadas, quando o Império Romano já tinha conquistado e unificado aquele mundo habitável, quando tudo estava pronto, veio Jesus. Jesus não é o plano B de Deus. Jesus sempre foi o plano de Deus. Jesus Cristo não é o step, porque Adão pecou no jardim. Jesus Cristo é o plano original de Deus para a salvação dos homens. Quando tudo estava pronto, a mãe já havia sido preparada e o anjo apareceu à Virgem Maria, que estava prometida a José. Note, meus queridos irmãos, que coisa maravilhosa. Jesus Cristo é o único homem que descende da semente da mulher. Todos os outros seres humanos descendem da semente do homem, mas Jesus não. E essa profecia se deu lá em Gênesis capítulo 3, versículo 15, quando Deus olhou para a mulher e falou: da tua semente eu trarei um que vai esmagar a cabeça da serpente. A mãe foi preparada, o pai por adoção também foi preparado, José, o carpinteiro. A descendência foi preparada porque José era descendente de Davi. A genealogia foi esquematizada, a cidade do nascimento de Jesus foi preparada, porque quando Maria estava nos dias para dar à luz, houve um recenseamento. E José teve que viajar com a sua então prometida esposa grávida, até a cidade de Belém. Belém significa casa do pão, e não havia outro lugar para o pão vivo que desceu do céu nascer, senão na casa do pão. A sua descendência foi preparada, a cidade foi preparada, o berço foi preparado. E Jesus Cristo não foi posto em um berço de ouro ou de pedras preciosas, mas foi posto envolto em panos em uma manjedoura, porque ali nascera numa estrebaria o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Tudo foi preparado, e aí a Bíblia diz que na plenitude dos tempos, quando tudo estava preparado, quando as profecias se cumpriram, então veio Jesus Cristo ao mundo, com o propósito de nos salvar da lei e nos adotar como filhos. Eu quero conversar com vocês hoje sobre 3 atitudes que todo ser humano toma diante do nascimento de Jesus Cristo. O nascimento de Jesus foi planejado na eternidade, acompanhado na história e acontecido, como eu falei, na plenitude dos tempos. Quando nós lemos esse texto, nós notamos aqui 3 grupos de pessoas. E desses 3 grupos, 3 atitudes. A primeira atitude desse grupo de pessoas é a hostilidade do rei Herodes. As pessoas, quando têm um encontro com Jesus, elas podem sim, de uma maneira negativa, não aceitar esse encontro e serem hostis, brutas com Jesus Cristo, ou com aquele que fala de Jesus Cristo. Muitas pessoas ainda hoje entram em pânico quando ouvem a notícia: Jesus Cristo está vivo. Jesus Cristo está vivo.
Mundo afora, Jesus Cristo é hostilizado, odiado e rejeitado. E os seus seguidores perseguidos, martirizados, presos e alguns até mortos, ainda neste século, ainda nesta data, ainda hoje, não só os mártires do passado. Homens e mulheres que são hostilizados porque creem em Jesus Cristo. Eu fico, irmãos, pensando que ninguém luta contra uma fábula ou um conto. Você não vê fã-clube ou páginas na internet tecendo ódio contra o Papai Noel, ou contra quem acredita no Papai Noel. Você não vê na internet fã-clubes e páginas e mais páginas, vídeos e mais vídeos, podcasts e mais podcasts, descendo a lenha em quem acredita no coelho da Páscoa. Olha só, um coelho que bota ovo de chocolate. Você não vê. Você não vê essa perseguição contra a fada do dente. Sabe por quê? Porque somente um louco para lutar contra algo que não existe. Sabe por que todo esse ódio do mundo? Porque Jesus Cristo está vivo e existe. Porque Jesus Cristo é. Essa perseguição e essa hostilidade está no coração de muitos seres humanos, assim como esteve no coração de Herodes. Os magos chegaram e falaram: ouvimos a sua estrela no Oriente e viemos aqui adorar o rei dos judeus. Herodes então chama aqueles homens e diz: olha, faça o seguinte, descubra onde ele está em Belém, e eu vou lá adorar também ele. Mas veja aqui no versículo 16 qual era o plano de Herodes. Então Herodes, vendo que tinha sido iludido pelos magos, irritou-se muito e mandou matar todos os meninos que havia em Belém e em todos os seus entornos, de 2 anos para baixo, segundo o tempo que diligentemente inquirira dos magos. E aqui eu quero quebrar um paradigma. Sempre quando a gente vê um presépio montado, como está montado o presépio? Maria, José, bebê Jesus, alguns animaizinhos, porque realmente foi ali, os pastores e os magos. Não, irmãos, os magos chegaram meses depois do nascimento de Jesus, talvez até anos. E a prova disso é porque no versículo 7, Herodes chama os magos, e aí diz o texto: e inquiriu exatamente deles acerca do tempo em que a estrela apareceu. Nós não sabemos, mas os magos falaram para Herodes há quanto tempo eles tinham visto aquela estrela. E prova é que os magos não estavam lá na manjedoura, que Herodes manda matar crianças de 2 anos para baixo. Então, possivelmente, e muito provável, os magos chegaram no mínimo meses depois que o menino tinha nascido. Note também que o texto diz que os magos entraram na casa aonde Maria estava, mas quando ela deu a luz, ela não estava em uma casa. Então, quando você vê um presépio, pode ter certeza que os magos não eram para estar ali naquele presépio. Muitas pessoas, assim como Herodes, são hostis ao Evangelho, rejeitam a Cristo, perseguem a Cristo, mas esquecem que são mortais como Herodes. E acredite, irmãos, Herodes morreu. E assim acontece com todos aqueles que rejeitam e perseguem a Cristo. Eu espero que aqui nessa noite não tenha ninguém que seja hostil à mensagem do Evangelho, à mensagem do nascimento de Jesus, que Jesus nasceu. O segundo grupo de pessoas, a segunda atitude, é a indiferença dos sacerdotes e dos escribas. Veja, do versículo 4 ao 6 diz assim: e congregados todos os príncipes dos sacerdotes e os escribas do povo, perguntou-lhes onde havia de nascer o Cristo. E eles lhe disseram: em Belém da Judéia, porque assim está escrito pelo profeta: e tu, Belém, terra de Judá, de modo nenhum és menor entre as capitais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo em Israel. Irmãos, Herodes convocou todos os religiosos da época, os príncipes dos sacerdotes, porque aquela notícia estava sendo nova para ele. De repente chegam homens
Outra coisa também, que nós pensamos que são 3 magos. Não, são 3 presentes, irmãos. Ouro, incenso e mirra. O número de magos, nós não sabemos. Podia ser uma comitiva com 10, com 2, com 20, com 3. Mas a Bíblia usa a palavra no plural e não no singular. Eram mais de um que levaram 3 presentes. Herodes chama aqueles homens, fica surpreso porque aqueles homens vêm de longe com uma notícia do nascimento do rei dos judeus. E Herodes então convoca o seu clero. Herodes convoca todos os seus sábios e diz: e aí, gente, notícia nova, aonde que aconteceu isso? Irmãos, vocês acreditam que os sacerdotes, os escribas, sabiam exatamente aonde Jesus Cristo iria nascer? E eles responderam com uma precisão de 100% e falaram: é em Belém. Porque o profeta Miqueias profetizou que Belém abrigaria o Messias, e ele iria nascer lá. Quando eu olho para isso e vou para a geografia bíblica, eu fico espantado, irmãos. Porque os que mais sabiam se mantiveram indiferentes. Sabe quantos quilômetros eles estavam de Belém? Menos de 10 quilômetros. Menos de 10 quilômetros. Sinais no céu. Eles tinham as profecias. Os que mais sabiam eram meros religiosos. E essa indiferença ainda acontece hoje. Grandes teólogos, grandes nomes que só têm conhecimento, mas não adoram o Senhor Jesus Cristo como Ele merece ser adorado. Conhecem de tudo, você vai falar sobre qualquer assunto, a pessoa te evangeliza, você começa a evangelizar e no final você sai evangelizado pela pessoa, mas é só casca, é só aparência, é só religiosidade. Aqueles homens sabiam exatamente onde Jesus Cristo iria nascer, mas não foram lá adorá-lo. Agora os pastores que estavam no campo largaram tudo diante do coro angelical e correram para onde Jesus Cristo estava e o adoraram na manjedoura. Se existe um grupo de pessoas que age com hostilidade, existe um outro grupo que age com indiferença. Aqueles que são religiosos não se curvam diante de Jesus. Em terceiro e último lugar, a terceira e última atitude é a atitude de adoração dos magos aqui, dos astrônomos da época. E tendo, versículo 9, tendo eles ouvido o rei, partiram, e eis que a estrela que tinham visto no oriente ia adiante deles, até que chegando, se deteve sobre o lugar aonde estava o menino. E vendo eles a estrela, alegraram-se muito com grande júbilo, e entrando na casa, acharam o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se, o adoraram, e abrindo seus tesouros, lhe ofertaram dádivas, ouro, incenso e mirra. Note que no versículo 2, os magos estão lá na sua terra. Alguns teólogos acreditam que mais de 1000 quilômetros eles andaram, cruzando vales e desertos, dia e noite caminhando, porque eles viram não uma estrela ou qualquer estrela, mas eles viram a estrela prometida, de Números capítulo 24, versículo 17, a estrela da profecia, a estrela de Jacó. Quando eles viram essa estrela, eles entenderam que nasceu o Rei dos Reis. Note que esses homens não vão diretamente para Belém, eles vão para Jerusalém, porque em Jerusalém está o templo, em Jerusalém estão os profetas, em Jerusalém estão os representantes da lei, a palavra de Deus está em Jerusalém. A estrela os guiou de Jerusalém até Belém, mas não os guiou do Oriente até Belém. Eles foram até Jerusalém, porque pensaram assim: bom, se alguém sabe aonde nasceu esse menino, são os judeus, são os sacerdotes. Nós vamos lá atrás para saber aonde aconteceu isso. E então, depois de conversarem com o rei, eles saem para fora e aí eles avistam a estrela. Aí, irmãos, o primeiro GPS celestial e a estrela de Jerusalém os guia exatamente até a casa onde está Jesus. A alegria deles foi tanta que eles jubilaram, eles adoraram a Deus.
E quando eles entraram na casa, isso que me chama mais atenção, eles não adoraram José, eles não adoraram Maria, eles não adoraram sequer a estrela, mas eles se prostraram diante do bebê e adoraram Jesus Cristo, abrindo seus tesouros e ofertando dádivas, ouro, incenso e mirra. Ouro, porque é presente que se dá a reis. E eles reconheceram ali que diante deles estava o Rei dos Reis. Incenso, por dois motivos. Eles reconheceram que Jesus Cristo era o supremo sacerdote do melhor pacto. E também porque o adoraram como Deus. Você acendia um incenso em oferta de adoração a Deus. E mirra, porque eles reconheceram o menino como profeta. Oh, meus queridos irmãos, isso é profundo demais. Até Jesus Cristo, os profetas profetizavam assim: assim diz o Senhor. Mas Jesus Cristo veio ao mundo e Ele é o Verbo de Deus, Ele é a palavra viva de Deus, Ele é o Deus encarnado. E Jesus não vem e diz assim diz o Senhor, mas Jesus Cristo vem e diz assim eu te digo, porque Jesus não é só um profeta, mas Ele é a própria profecia, Ele é a própria palavra de Deus, Ele é o próprio Deus encarnado. Mas Ele recebeu mirra não só porque Ele era profeta, Ele recebeu mirra porque mirra também era um presente que se dava quando uma pessoa morria e fosse ser embalsamada, passavam no seu corpo mirra. Aqueles homens ofertaram para Jesus porque reconheceram que Ele era o Salvador do mundo, que um dia morreria pelos nossos pecados, pelos meus e pelos seus pecados. Eu espero ardentemente no meu coração que você esteja nesse terceiro grupo, no grupo da adoração, não no grupo daqueles que conhecem, mas não adoram, no grupo daqueles que são malvados e perseguidores e tratam com hostilidade a palavra do Senhor. Espero que você faça parte deste terceiro grupo. Por quê? Porque desse terceiro grupo nasce uma promessa. Versículo 12: e sendo por divina revelação avisados em sonhos, para que não voltassem para junto de Herodes, partiram para a sua terra por outro caminho. Todos aqueles que têm um encontro real e verdadeiro com Jesus e o adoram, reconhecendo e sabendo quem Ele realmente é, Rei dos Reis, supremo sacerdote do melhor pacto e o sacrifício vivo de Deus, nunca mais voltam pelo mesmo caminho, nunca mais voltam a trilhar os mesmos passos, mas por uma divina revelação, eles são guiados por um novo e vivo caminho. Esse novo e vivo caminho é o Senhor Jesus. Ele disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Jesus hoje convida você a trilhar por esse novo caminho. Feche seus olhos, eu quero orar por você. Pai bendito, Pai de amor, Deus de infinita graça e misericórdia, obrigado, meu Jesus, pela Tua palavra. Obrigado, meu Senhor, pela vida de cada um aqui presente e também desses que vão assistir essa mensagem. Deus, que nós venhamos estar, Pai, adorando o Senhor, que nós venhamos ser encontrados, achados pelo Senhor, ó Deus, firmes em adoração. Deus, nos guia nos caminhos certos, nos caminhos corretos, nos guia no Teu caminho. Assim oramos no nome de Jesus Cristo. Amém.